Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? No Veda 7 de hoje, nós vamos continuar falando sobre direção do fio, que tem muita coisa interessante para a gente saber e responder também uma perguntinha, duas perguntinhas. Bem-vindos ao Veda 7 do nosso canal. Estou gostando muito, tem muita gente gostando. São vídeos curtinhos, sem edição, às vezes aparece um barulhinho, alguma coisa, mas o importante é o conteúdo. E nós estamos tirando muitas dúvidas, né? E eu acho que esse é o quarto vídeo que a gente fala sobre esse assunto, porque vai sempre surgindo uma pergunta que é muito importante responder para ampliar esse conhecimento da gente, tá? A respeito da direção do fio. Então, nós falamos nos vídeos anteriores sobre a direção do fio, que fica paralela à orelha, nessa direção, certo? E surgiu uma pergunta, como que a gente pode achar a direção do fio sem a orelha, num retalho que a gente já tenha? Então, eu respondi essa pergunta também. Daí surgiu uma outra pergunta, que eu achei muito legal, são duas perguntas, da Miriam Silva. Miriam Silva, um beijo para você, obrigada. Que bom que você está gostando dos nossos vídeos. Eu também gostei muito das suas perguntas. Ela teve a impressão de eu estar esticando os fios pela beiradinha. Mas é porque eu usei esse retalho pequeno, eu poderia puxar aqui pelo meio e eu ia ter o mesmo resultado. Como eu poderia também procurar esticar o fio num tecido maior, eu não preciso ir pelas beiradas, eu posso esticar por dentro e eu vou ter o mesmo resultado, tá, Miriam? E a outra pergunta que a Miriam fez é a respeito da direção do fio, porque ela quer saber exatamente o que é. Por que a gente está falando sobre isso? O que exatamente é a direção do fio? Então, eu fiz uns desenhos. Eu espero que vocês entendam os meus desenhos. Olha, eu desenhei uma ampliação do tecido, tá? Aqui eu desenhei um corte de tecido, tá bom? Esse corte de tecido, aqui eu tô mostrando a orelha, aqui a outra orelha, que representa o quê? A largura do tecido, certo? E aqui toda a extensão do comprimento. Pode ser um Oxford, uma saja, uma tricoline, um tecido reto, tá? E então, eu risquei esse tecido para a gente falar mais a respeito da direção do fio e responder a pergunta da Miriam, tá? Então, eu ampliei bem esse tecido para a gente ver os fios, tá? Espero que vocês gostem, gente, estejam entendendo aí, hein? Então, aqui, os fios estão bem entrelaçadinhos e eu vou mostrar para você o que é a direção do fio. Esses fios que correm aqui, olha, paralelamente nessa direção, eles se chamam urdume. Quando é confeccionado o tecido na indústria têxtil, numa máquina de tear, alguma coisa assim, esses fios aqui, eles ficam presos e bem tensionados, ficam bem esticados, tá? Então, são um fio reto. E esses fios aqui, olha, esses aqui, que vêm em direção contrária, esses fios se chamam trama. Por quê? Eles ficam subindo e descendo através de um fio, entre um fio e o outro, fazendo assim um zigue-zague. Entra num fio, sai no outro, sobe, desce e assim por diante. Então, forma essa trama, tá? Então, nós temos dois fios em direções diferentes. Um nessa direção e o outro nessa direção. Então, assim, eles ficam intercaladinhos, tá? Formando essa trama. O fio da trama, se você puxar num tecido, você desfiar um tecido e puxar, vocês vão perceber que o fio da trama ele é um pouquinho mais ondulado do que o fio do urdume. Porque o urdume é um tecido que fica esticado. Ele vai ter pouca ondulação se você puxar o fio para ver. E o da trama um pouquinho mais de ondulação, tá? Então, o que acontece? Se você puxar um fio um tecido, esticar ele nessa direção, na direção do urdume, ele não vai ter elasticidade nenhuma, ele não vai esticar, porque esse fio é mais tensionado. Mas se você puxar o tecido nessa direção, se você esticar ele assim, ele vai ter um pouquinho de elasticidade, um pouquinho, mas vai ter. E você vai perceber a diferença.
Porque a trama, ela tem esse movimento de zigue-zague. Então, você vai sentir isso. Se puxar o tecido assim, ele vai esticar bem mais. Por quê? Aqui não tem direção de fio. Aqui o tecido ele estará enviesado. Vou mostrar para vocês. Olha, nosso tecidinho de novo. E ele encaixou aqui certinho, por coincidência. Então, vamos esticar o fio nessa direção, que é a direção do urdume. Olha, você estica e ele não vai ter nenhuma elasticidade, tá? Ele tá bem retinho. Então, essa é a direção do fio que a gente quer, que é a direção do fio reto. Se nós puxarmos o fio nessa direção, na direção da trama, vamos ver o que acontece? Ó, ele tem um pouquinho de elasticidade. A gente sente a diferença. E se puxarmos o fio, o tecido, nessa direção enviesada, vamos ver o que acontece. Olha, ó, ele estica muito mais. Mesmo que estique, puxa daqui, ó, ele estica muito mais, porque ele está enviesado. Então, eu mostrei para a Miriam o que é a direção do fio, tá bom? É a posição que eles estão no nosso tecido, tá? Por que é importante a gente saber essas duas direções e esse lado enviesado? Porque quando nós formos cortar nos nossos moldes, a gente tem que saber que tipo de caimento a gente quer para aquela nossa peça. Eu desenhei aqui algumas miniaturas, olha, de blusa, e essa da saia eu já tinha desenhado, tá? São 3 formas diferentes de colocar o molde no tecido. E seguindo a direção do fio, mas de formato, assim, em direção contrária e assim por diante. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá o nosso tecido, tá? Aqui nós temos o urdume, que são os fios que não esticam, como eu mostrei aqui, tá? E aqui está a trama. O urdume, ele tá sempre paralelo à orelha. Mesmo que não tenha orelha, vocês já viram como descobrir. Então, aqui o urdume e aqui a trama, tá? Então, a gente tem que saber o que a gente quer da nossa peça. Se quer que tenha um bom caimento, um caimento mole, flexível. Vamos supor que a gente quer fazer uma saia. E a nossa saia, a gente quer que ela tenha um caimento firme, não rígido, tá? Então, nós vamos colocar isso no nosso molde. Aqui tá a dobra da saia, ou a parte do zíper, a parte reta. Então, nós vamos colocar a seta nessa direção, que vai indicar que a gente vai acompanhar a direção do fio reto. Então, a gente quer que essa peça tenha um caimento firme, não rígido. Então, como que funciona? A gente pega nosso tecido e vai colocar o molde sempre nessa direção, que é a direção do fio que a gente está indicando, e os fios estão nessa direção, o fio reto, o urdume, tá? Então, a gente vai cortar a nossa saia assim, posicionada assim, paralela às auréolas. Mas a gente quer fazer uma blusa, um vestido, um exemplo, e quer que tenha assim um caimento armado, firme. Aí a nossa blusa, a gente quer que seja assim. Então a gente marca no nosso molde, deixa eu colocar assim para vocês verem, a gente marca no nosso molde a direção do fio. Porque para que ela tenha um caimento firme, armado, ela tem que estar nessa posição em direção, em comparação ao nosso fio reto. Aqui está a dobra do tecido, ou o zíper, então a gente achou aqui essa direção, tá? E a gente vai traçar o fio reto dessa forma, porque aí ela vai ter esse resultado. Então a gente vai pegar nosso tecido e vai encaixar o nosso molde ali. Olha a direção do fio, tá? Tá vendo? Direção do fio, urdume. Então o nosso molde vai ter que estar sempre assim. Não importa onde, mas tem que estar na direção do fio reto. Aí a gente vai ter esse resultado da peça bem armada. Mas vamos supor que a gente quer que o caimento da nossa peça seja assim, mais mole, mais flexível. Então, a gente vai ter que usar o lado do tecido enviesado, né? Como eu mostrei aqui, que aí no caso seria nessa direção. Então, a gente tem que calcular 45 graus do nosso fio reto. Não importa onde o fio reto esteja. Então, a gente pega o nosso molde, a dobra do tecido, onde vai ter o zíper, a parte reta do nosso molde, e vamos traçar uma setinha a 45 graus dessa marca aqui. Não sei se vocês estão vendo, tá? Então, a gente calcula um ângulo em qualquer parte aqui, traça a nossa setinha. Ou seja, aqui é o nosso fio reto. Então, a gente vai posicionar assim, ó. Tá aqui o fio reto, a gente vai colocar o molde assim, enviesado. Tá vendo?
em qualquer posição aqui, desde que ele esteja enviesado em relação ao fio reto, ao urdume, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser printar, eu vou deixar aqui na posição para vocês printarem, olha. E eu vou colocar também na fanpage, olha, esse aqui, se quiserem printar, eu vou colocar assim. Tem gente que gosta de printar no celular, porque não gosta de imprimir, não tem como imprimir, eu entendo. Ó, tá? Aqui, olha, a trama. Vamos ver se fica bem direitinho, tá bom? Então, eu espero que eu tenha tirado a dúvida da Miriam, espero que todos tenham gostado. Se você tá gostando dessa ideia de trazer vlogs diários com as dicas, já deixa seu like, já curte esse vídeo, que eu vou continuar trazendo novidades pra gente. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve antes do vídeo acabar, tá? Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, curta minha fanpage, ok? Então, eu estou gostando, espero que todos estejam gostando. Um beijo para todo mundo, tá? E até o próximo vídeo.